Sabe aquela sensação de que sua vida inteira está desmoronando enquanto todo mundo ao redor comemora? Pois é exatamente isso que aconteceu com uma mãe na véspera de Natal, enquanto neve caía sobre Manhattan e seu marido brindava champanhe com outra mulher. Respira fundo. Essa história vai mexer com você. A neve descia sobre Manhattan como se o céu estivesse jogando purpurina gelada na cidade. Véspera de Natal. Todo mundo correndo com sacolas de presente, luzes piscando nas vitrines, aquele clima mágico de filme. Mas para Lena Marlowe, nada disso importava. Ela estava ali, parada na calçada em frente ao Plaza Hotel, segurando o filho de 4 anos apertado contra o peito, tremendo de frio. E não era só pelo vento cortante. Era porque lá em cima, numa suíte toda iluminada, ela conseguia ver perfeitamente o marido dela. Chase Marlowe. 7 anos de casamento. O homem que prometeu cuidar dela. E ele não estava em reunião nenhuma. Não estava preso no trânsito. Não estava fechando negócio nenhum. Estava ao lado de Vera Kim, aquela influencer famosa, toda produzida num vestido dourado que brilhava mais que a árvore de Natal da Rockefeller. E ele? Levantando uma taça de champanhe até a boca dela, rindo daquele jeito que Lena não via há anos. O pequeno Noah mexeu nos braços dela e tossiu. Uma tosse fina, preocupante. Mamãe, o papai vem. Lena engoliu o nó na garganta. Não hoje, meu amor. E foi aí que aconteceu o pior. Vera virou a cabeça. Olhou direto para Lena através da janela. E em vez de vergonha, a mulher sorriu. Um sorriso lento, venenoso, do tipo ganhei. Passou a mão no peito do Chase, beijou ele bem devagar e sussurrou algo que fez ele rir ainda mais alto. Lena sentiu as pernas bambas. Algo quebrou dentro dela naquele momento. Mas ao mesmo tempo, algo acordou. Uma voz firme, clara. Sai daqui agora. Antes que ele te destrua de vez. O vento gelado chicoteou o cabelo dela no rosto. Lena virou as costas pro hotel, pras luzes, pra traição estampada naquela janela, e apertou Noah nos braços. Ela não sabia para onde ir. Não tinha dinheiro. Não tinha família. Não tinha lugar seguro esperando por ela. Mas tinha uma verdade mais forte que o medo. Ela não ia criar o filho dela num lugar onde o amor já tinha morrido faz tempo. E então, na véspera de Natal, Lena Marlowe desapareceu na neve. O vento cortava a pele no segundo que ela saiu da frente do Plaza. Manhattan toda enfeitada, cheia de gente feliz carregando presente, casais de mãos dadas, café quentinho, sorrisos, e Lena ali, invisível no meio de tudo isso. Noah encolheu o rosto no ombro dela. Mamãe, a gente pode ir para casa. Casa. A palavra doeu. Aquele apartamento não era casa. Era uma prisão decorada com móveis caros. Um lugar onde ela pisava em ovos todo dia. Onde o silêncio do Chase era uma arma. Onde até o celular dela tinha senha que ele controlava. Não, meu amor, ela sussurrou, ajeitando o casaco dele para proteger do vento. A gente vai para um lugar seguro. Seguro aonde? Ela nem sabia. Mas começou a andar mesmo assim. Atravessou ruas cobertas de neve. Carros passavam chiando na lama. Estranhos apressados com bolsas de compra, alheios ao fato de que uma mãe e um filho estavam fugindo de tudo que conheciam. Os dedos dela ficaram dormentes de frio, mas ela continuou. Porque sabia que quando Chase descobrisse que ela não estava no apartamento, ele ia surtar. Ia ligar. Ia gritar. Ia exigir que ela voltasse. Só que o celular dela. Inútil. A tela pedia a senha que ele tinha mudado. Chase adorava controlar cada pedacinho da vida dela. E agora esse controle deixou ela encalhada, sem poder chamar táxi, sem poder ligar para ninguém, sem nem conseguir discar 911 se a respiração do Noah piorasse. O coração dela acelerou. Noah tossiu de novo. Um chiado no peito que fez o corpo dela inteiro se contrair. Aguenta, meu bebê. Mamãe tá aqui. A neve ficou mais pesada. Ela entrou pro Central Park, esperando cortar caminho e chegar nas ruas mais movimentadas. Não importava onde ia parar. Qualquer lugar era melhor que ficar parada. A imagem não saía da cabeça dela. Chase rindo com a Vera, dando champanhe para ela como se a véspera de Natal fosse uma festa particular para os dois. Como se família não importasse. Como se Lena não existisse. Ela se sentiu idiota. Invisível. Por quanto tempo ele parou de ver ela? Por quanto tempo ela se enganou achando que a frieza dele era temporária? Uma rajada de vento quase derrubou ela. Noah choramingou. E Lena tentou acalmar ele cantarolando baixinho, mas a própria voz tremeu. Mamãe, meu peito tá doendo, ele sussurrou. O medo aguçou todos os instintos dela. Não dava mais para vagar no frio. Ela precisava de abrigo.
calor, ajuda. Mas Manhattan era enorme, implacável, e ela não tinha plano nenhum. Até que faróis iluminaram o rosto dela. Um SUV escuro desacelerou do lado delas. A janela desceu. Lena, uma voz familiar chamou. O coração dela pulou. Mason, ela sussurrou. E pela primeira vez naquela noite inteira, a esperança piscou. Os freios do SUV chiaram de leve quando parou na calçada coberta de neve. Lena piscou contra o vento, tentando entender se a voz que ouviu era real ou só uma ilusão desesperada criada pelo cansaço. Mas quando a porta do passageiro abriu e o ar quente vazou para fora, ela viu claramente. Dr. Mason Ellis. Alto, firme, inegavelmente familiar, mesmo depois de 10 anos. Ele caminhou até ela, flocos de neve grudando no cabelo escuro. Lena, o que você tá fazendo aqui fora com o Noah? Tá congelante. Você podia. Mas ele parou no meio da frase quando viu o rosto pálido do Noah pressionado contra o ombro dela. Entra, Mason disse. Sem hesitar. Sem perguntar. As pernas da Lena tremeram de alívio quando ele guiou ela pro SUV aquecido. O calor pareceu irreal, como entrar em outro mundo depois de ficar presa na tempestade tempo demais. Noah choramingou baixinho enquanto Mason se virou para ajustar as saídas de ar na direção dele. Ele tá respirando normal? Mason perguntou, já escaneando a cor e a postura da criança. Lena balançou a cabeça, lágrimas ardendo nos olhos. Ele tá tossindo. E disse que o peito tá doendo. Eu não sabia o que fazer. Meu celular. Chase me bloqueou. Eu não conseguia ligar para ninguém. O maxilar do Mason travou. Tá, eu vou levar vocês dois pro Mount Sinai. Ele precisa ser examinado imediatamente. Então ele olhou para ela de novo, olhou de verdade, e a voz amoleceu. Você tá congelando também. O que aconteceu, Lena? Ela engoliu seco. Os lábios dela tremiam tanto que mal conseguia falar. É uma longa história. O SUV entrou no trânsito, luzes refletindo no para-brisa enquanto o brilho natalino da cidade se transformava em listras douradas e prateadas. Você não precisa explicar agora, Mason disse gentilmente. Só segura o Noah. Mas a verdade pressionou as costelas dela como um peso. Eu vi o Chase, ela sussurrou. No Plaza. Com uma mulher. Com o amante dele. Na véspera de Natal. A voz dela rachou. Eles estavam rindo, tomando champanhe, e ele nem ligou que a gente estava lá fora no frio. As mãos do Mason apertaram o volante. Não agressivamente. Protetoramente. Sinto muito, ele disse baixinho. Você nunca mereceu isso. Ninguém tinha dito essas palavras para ela em anos. Por um momento, a garganta da Lena se fechou de emoção. Noah tossiu de novo, e Mason esticou o braço para pegar um cobertor do banco de trás. Enrola ele nisso. Já tamo quase lá. A cidade passou correndo. Vitrines brilhantes, árvores iluminadas, multidões festivas. Tudo um contraste cruel com o medo crescendo no peito da Lena. Ela continuou olhando pro rosto do Noah, implorando mentalmente para ele ficar acordado, ficar quente, ficar com ela. Quando o SUV virou na entrada do hospital, Mason estacionou direto na baia de emergência. Eu tô com vocês, ele disse, abrindo a porta dela. Os dois. E naquele momento, sob as luzes fluorescentes duras com neve derretendo no cabelo dela, Lena percebeu algo que não sentiu a noite toda. Ela não estava mais sozinha. Dentro da emergência, tudo se moveu rápido. Enfermeiras correram para frente. Luzes quentes substituíram a escuridão gelada lá fora, e o bip suave das máquinas preencheu o ar. Mason carregou Noah nos braços enquanto Lena caminhava ao lado deles, pernas instáveis de exaustão e medo. Respiração superficial. Mason chamou para a enfermeira da triagem. Possível broncoespasmo induzido por frio. Prepara a equipe respiratória. A enfermeira assentiu, guiando eles para uma sala pediátrica. Assim que Noah foi colocado na cama, uma equipe cercou ele, colocando monitores e cobertores térmicos. Lena ficou perto da parede, apavorada de chegar muito perto, apavorada de desviar o olhar. Senhora, ele tá estável. Uma das enfermeiras gentilmente tranquilizou ela. Estamos aquecendo ele. Os níveis de oxigênio estão respondendo. Lena pressionou a mão tremendo nos lábios. Pela primeira vez desde que saiu do Plaza, o corpo dela cedeu de alívio. Mason se aproximou. Ele vai ficar bem, Lena. Você fez a coisa certa trazendo ele aqui. Ela se deixou cair numa cadeira, as botas encharcadas pingando no chão de linóleo. Eu não sabia para onde ir. Olha, você veio exatamente para onde precisava,
Mason disse, puxando outra cadeira ao lado dela. A voz dele era firme, a mesma calma que ela lembrava da faculdade. A mesma calma que uma vez fez ela se sentir segura sem entender por quê. Um silêncio se esticou entre eles. Não desconfortável, mas pesado com coisas não ditas. Então Mason perguntou baixinho, o que realmente aconteceu hoje à noite? Lena encarou as mãos, vermelhas de frio, tremendo levemente. Eu vi o Chase com ela sussurrou. Ele nem tentou esconder. E quando mandei mensagem, ele disse pra eu não estragar a noite dele. Não perguntou onde a gente tava. Se tava tudo bem. Ela piscou forte. Parecia que ele já tinha apagado a gente. O maxilar do Mason travou. Enquanto isso, lá no penthouse do Plaza, Chase estava afundado no sofá de couro, vidro de uísque na mão, tentando parecer relaxado. Mas não estava conseguindo. O celular dele vibrou. Uma notificação bancária. Tentativa de acesso negada. Autenticação solicitada. Chase franziu a testa. Vera se inclinou. O que foi? Nada, ele murmurou, mas o incômodo subiu na voz. A Lena provavelmente tentou olhar as contas de novo. Ela sabe que não pode. O sorriso da Vera ficou mais afiado. Você quer dizer as contas com o nome dela? Chase ficou tenso. Você não sabe nada sobre isso. Mas Vera sabia. Sabia muito mais do que revelava. Não porque Chase contou. Ele não era esperto o suficiente para ter cautela, mas porque Vera sempre investigava os amantes no momento que ficavam úteis. Ela tinha prints, gravações e fotos prontas para soltar no momento que o relacionamento parasse de beneficiar ela. Ainda assim, guardou a informação como uma lâmina na bolsa. O celular do Chase vibrou de novo. Dessa vez, ele pareceu preocupado. Conta da escola do Noah. Contato de emergência inacessível. Hospital tentou contato. Sem resposta. O sorriso pintado da Vera vacilou levemente. Por que o hospital tentaria te ligar? O estômago do Chase afundou um pouco. Deve ser engano. Outra mensagem. Sua esposa deixou a residência compartilhada. Impossível entregar encomenda. Chase levantou do sofá num pulo. Ela saiu do apartamento, ele disparou. Vera piscou. E você tá surpreso? Ela nunca sai sem me avisar. A voz da Vera ficou zombeteira. Talvez ela finalmente percebeu que você não é o prêmio que pensa que é. Ele pegou o casaco. Eu vou pra casa pra... Pra quê? Ela disse, rindo levemente. Um apartamento vazio. Chase congelou na porta. Pela primeira vez na noite toda, sentiu algo parecido com medo. Mulheres como ela não simplesmente saem. Ele murmurou. Ela não tem dinheiro, nem amigos, nem lugar pra ir. Vera inclinou a cabeça, estudando ele com diversão fria. Talvez você tenha subestimado ela. Chase não respondeu. Saiu pisando duro, batendo a porta do penthouse atrás dele. A descida no elevador pareceu eterna. O ar ficou frio, e por razões que ele não conseguia explicar, a culpa rastejou pro peito dele. Quando chegou no apartamento, as luzes estavam apagadas. A porta do quarto do Noah aberta e vazia. O casaco da Lena sumiu. O cobertorzinho favorito do Noah não estava lá. Para um homem que acreditava que controlava tudo, o silêncio foi aterrorizante. Chase Marlowe finalmente percebeu. A esposa dele não estava mais esperando. Ela tinha ido embora. Quando o amanhecer rastejou sobre Manhattan, pintando o horizonte em dourado fosco, o hospital tinha sossegado. O caos da noite tinha virado passos suaves e anúncios distantes de paginação. Lena sentou ao lado da cama do Noah, dedo gentilmente roçando o braço dele enquanto ele dormia em paz sob cobertores quentes. Mason voltou com uma xícara de chá quente e colocou do lado dela. Você devia tomar alguma coisa, ele disse baixinho. Ela assentiu, embora mal se sentisse presente. O peso da noite ainda sentado pesado no peito. Mason puxou uma cadeira. Conversei com a equipe respiratória. Noah tá respondendo bem. Mais algumas horas de monitoramento e ele vai ficar bem. Alívio lavou sobre ela de novo. Dessa vez mais profundo, mais firme. Por um momento, o silêncio se instalou entre eles. Não desconfortável, mas pensativo. Então Mason disse. Lena, preciso te perguntar uma coisa importante, e preciso que você seja honesta comigo. Ela ficou tensa. Tá. A carta. A propriedade em Vermont. A voz dele permaneceu gentil, mas o olhar firme. O Chase sabe sobre isso. O coração dela disparou. A pergunta atingiu um nervo que ela não esperava. Não, ela sussurrou. Não sabe. Ele acha que eu não tenho nada.
Ele se certificou disso. O que você quer dizer? Ela hesitou. Então a verdade jorrou para fora. Chase controla tudo. Meu cartão do banco, meu celular, minhas senhas, até minha agenda. Ele sempre disse que era pro meu próprio bem, para eu não ter que me estressar com nada. Ela soltou uma respiração trêmula. Mas na verdade me manteve dependente. Presa. A expressão do Mason endureceu. Não com julgamento em relação a ela, mas com raiva em relação ao homem que construiu a jaula dela. Isso não é proteção, Lena, ele disse baixinho. Isso é controle. E abuso. A garganta dela apertou. Ninguém nunca tinha dito tão claramente. Ele ficava bravo se eu perguntava sobre nossas finanças, ela continuou. E quando as coisas davam errado para ele no trabalho, ele me culpava. Dizia que eu não apoiava ele o suficiente. Dizia que eu fazia ele parecer fraco. A voz dela vacilou. Eu acreditei nele por anos. Mason se inclinou para frente. Lena, me escuta. O tom dele amoleceu, ancorou ela. O que ele fez com você não é amor. É manipulação. E hoje à noite, deixar você e o Noah no frio. Isso é negligência. É perigoso. E é algo que os tribunais levam muito a sério. A respiração dela tremeu. Ela não estava pronta para pensar em tribunais, batalhas de custódia, advogados. Mas também sabia que Mason não estava exagerando. Você acha que ele vai vir procurar a gente? Ela sussurrou. Sim, Mason disse sem hesitar. Ele vai. Não porque ele se importa, mas porque ele odeia perder o controle. Ele pausou. E porque ele não pode se dar ao luxo de um escândalo. Uma realização fria gelou os ossos dela. Se ele descobrir sobre a propriedade em Vermont, ela murmurou. Ele não pode, Mason disse firmemente. Não se você se proteger. Aquela terra pode ser a primeira alavanca real que você teve em anos. Antes que ela pudesse responder, Noah se mexeu no sono. Lena estendeu a mão instintivamente. Mason se levantou. Você não tá mais sozinha, ele disse suavemente. Eu vou te ajudar em tudo isso. O que quer que venha. Pela primeira vez, Lena acreditou nele. No final da manhã, a neve tinha parado de cair, deixando Manhattan embrulhada num cobertor branco quieto. O hospital deu alta pro Noah com medicação e instruções rígidas para manter ele aquecido pelas próximas 48 horas. Lena carregou ele cuidadosamente pelo saguão, o corpinho dele embrulhado num cobertor que Mason trouxe do carro. Para onde você vai agora? Mason perguntou enquanto caminhava ao lado dela. A pergunta bateu forte. Não porque ela não tinha considerado, mas porque tinha. E toda a resposta apavorava ela. Não tinha casa para onde podia voltar com segurança. Sem dinheiro. Sem família para ligar. Não sei, ela admitiu. Não posso voltar pro apartamento. Chase vai ficar furioso. E se ele me ver com o Noah, eu não sei o que ele vai fazer. Mason assentiu, não com julgamento, mas com compreensão silenciosa. Então você não vai voltar. A respiração dela tremeu. Eu não tenho outro lugar. Você tem agora, ele disse simplesmente. Ele a levou para fora até o SUV, abriu a porta para ela e ajudou a acomodar Noah no banco de trás. O frio beliscou as bochechas dela enquanto ela observou caminhar até o lado do motorista. Para onde vamos? Ela perguntou assim que ele ligou o motor. Para casa de uma amiga, Mason disse. Ela é advogada. Tem um apartamento extra no Upper West Side. Ela tá fora da cidade nas festas e ofereceu para quem precisasse. Lena piscou, atordoada. Mason, você não precisava passar por todo esse trabalho. O olhar dele passou por ela. Lena, você atravessou uma tempestade de neve com seu filho porque não tinha mais ninguém. Deixa eu ser alguém que ajuda. A sinceridade na voz dele fez o peito dela apertar. A viagem pro Upper West Side foi mais calma que a corrida frenética pro hospital. As multidões de Natal estavam nas ruas, luzes piscando em cada esquina, crianças rindo enquanto arrastavam trenós pela lama. Parecia surreal, como se a cidade inteira tivesse celebrando enquanto o mundo dela pendia em pedaços. Quando chegaram no prédio, Mason ajudou a carregar Noah escada acima. O apartamento por dentro era pequeno mas quente, com paredes bege suaves e um sofá coberto de mantas de tricô. Uma única luminária brilhava perto da janela, fazendo o espaço parecer inesperadamente seguro. Isso é lindo, Lena sussurrou. É seu por enquanto, Mason disse. Ninguém sabe que você tá aqui. Pode descansar. Ela abaixou Noah no sofá e beijou a testa dele. A exaustão das últimas 24 horas finalmente a alcançou. O frio, o medo, a dor de coração batendo tudo de uma vez.
Então Mason estendeu algo que ela não esperava. A bolsa dela, o RG, um celular pré-pago novo. Eu peguei isso na caixa de achados e perdidos do hospital. Eles guardam itens de emergência para pacientes que não podem esperar por substituições. Ele sorriu levemente. Você vai precisar de um jeito de ficar conectada. Por conta própria. Lena pegou o telefone devagar, avassalada. Mason, por que você tá fazendo tudo isso pela gente? Ele encontrou o olhar dela, firme e inabalável. Porque alguém devia ter estado lá por você muito antes dessa noite. E porque eu não vou deixar você enfrentar nada disso sozinha. Pela primeira vez em anos, Lena exalou sem medo. Chase Marlowe não tinha dormido. Não porque estava preocupado com Lena e Noah, mas porque o mundo dele, o mundo que ele controlava com punho de ferro, estava de repente cheio de rachaduras. O apartamento dele pareceu errado no momento que ele entrou. Quieto demais. Parado demais. Ele rasgou pelos cômodos, abrindo armários, checando gavetas, chamando os nomes deles. Não por amor, mas por incredulidade que alguém que ele considerava impotente tinha escapado pelos dedos dele. Lena. Noah. Ele gritou, a voz ecoando pelos tetos altos. Ninguém respondeu. A raiva dele subiu como febre. Ela saiu. Ela realmente saiu. E pior, ela fez isso sem permissão. Ele pegou o celular e discou para ela. Direto para a caixa postal. Você tá de brincadeira, ele disparou. Tentou de novo. Nada. Então veio a onda de medo que ele não queria reconhecer. E se ela falou com alguém? E se contou sobre as contas? Sobre o dinheiro que ele pegou emprestado no nome dela? Não, ela não faria. Ela era tímida demais, dependente demais, ingênua demais. Exceto que ela não estava mais ali. Chase andou de um lado pro outro na sala, puxando o cabelo. Ele precisava achar ela rápido. Ligou para a melhor amiga antiga da Lena, uma mulher com quem ela não falava desde o casamento. Sem resposta. Ligou pro emprego antigo dela. Caixa postal. Checou as câmeras do prédio. A gravação mostrava Lena saindo com Noah nos braços, indo para a tempestade sem olhar para trás. O nó torceu no peito dele. Não culpa. Medo. Mas então o celular dele vibrou. Vera, você tá em casa. Você saiu sem dizer tchau. Ele ignorou. Outra mensagem apareceu. Vera, você devia checar as notícias. Tão falando. Que diabos? Ele abriu o link. Uma página de fofoca tinha postado uma foto tirada da janela do bar do Plaza. Chase e Vera juntos, taça de champanhe na mão. Alguém legendou. Amantes de Natal. Chase xingou baixinho. Isso era ruim. Muito ruim. Se investidores vissem isso, se clientes vissem. O celular dele vibrou de novo. Dessa vez do chefe de RP dele. Precisamos conversar o mais rápido possível. Sua imagem de homem de família tá quebrada. O estômago do Chase afundou. Não, não, não. Isso era para ser discreto, ele murmurou. Então outro golpe pousou, uma notificação do app da escola do Noah. Contato de emergência. Inacessível. Hospital entrou em contato. Por favor, responda. Ele congelou. Hospital. A palavra socou o ar para fora dele. O Noah estava machucado. A Lena estava machucada. Ele discou a linha principal do hospital, mas eles não podiam compartilhar informação do paciente. Leis de privacidade. Disseram que alguém com o número dele tinha sido contatado mais cedo e não tinha respondido. Ele bateu o telefone. Ela levou o garoto pro hospital. Por quê? Aconteceu alguma coisa. Porque ela não me ligou. Então a realidade bateu. Por que ela não podia? Porque ele bloqueou ela do próprio celular. Um calafrio subiu pela espinha dele. Pela primeira vez, ele percebeu que a Lena podia não só ter ido embora. Ela podia ter terminado com ele. E se ela conversasse com alguém, qualquer um, sobre os segredos dele, a vida inteira dele podia queimar. Chase pegou as chaves. Ele não estava preocupado com a esposa. Estava preocupado em perder o controle. O apartamento que Mason conseguiu para Lena parecia um santuário frágil. Quente, quieto, e escondido muito acima do barulho implacável de Manhattan. Depois de acomodar Noah no quarto com o umidificador zumbindo gentilmente ao lado dele, Lena finalmente exalou. Pela primeira vez em anos, ela não estava sendo vigiada. Não estava sendo cronometrada. Não estava sendo medida por quão rápido respondia às exigências do Chase. Mas a paz não durou muito. Enquanto procurava na bolsa pela medicação do Noah, Lena achou algo que tinha esquecido. Ainda tinha uma pequena bolsinha com zíper que Chase insistiu que ela usasse para documentos importantes. Ele alegava que era para manter ela organizada.
Na verdade, mantinha ela longe de olhar muito de perto. A respiração dela travou quando puxou uma pilha de papéis amassados, carimbados, alguns parcialmente rasgados. Não estava esperando nada perigoso. Mas enquanto folheava os documentos, a cor drenou do rosto dela. O nome dela. A assinatura dela. O CPF dela. Tudo anexado a contratos que ela nunca tinha visto antes. Autorização do mutuário. Ela sussurrou. Mason, que estava lavando louça na cozinha, ouviu o tremor na voz dela. Lena, ele disse, chegando mais perto. O que é isso? Eu não sei. A voz dela rachou. Esses papéis, dizem que eu peguei um empréstimo. Um enorme. Mas eu nunca assinei nada. Mason pegou os documentos gentilmente das mãos dela. Conforme ele passou os olhos em cada página, a expressão dele ficou mais tensa a cada linha que lia. Lena, ele disse cuidadosamente, esses não são só papéis pessoais. São contratos financeiros. Juros altos. E as assinaturas? Ele segurou uma página contra a luz. São falsificadas. O coração dela parou. Chase, ela sussurrou. Não tem mais ninguém que poderia ter feito isso, Mason disse. E se foram registrados no banco, significa que ele usou sua identidade para tirar dinheiro ilegalmente. Os joelhos dela fraquejaram. Ela afundou no sofá, agarrando uma almofada para impedir as mãos de tremer. Ele disse que estava estressado. Ela murmurou. Disse que os negócios estavam devagar. Eu achei que ele estava falando de problemas normais de empresa. Não sabia que ele ia me arrastar para algo assim. Mason se ajoelhou na frente dela, a voz firme mas reconfortante. Lena, me escuta. Isso é sério, mas também é alavanca. Os tribunais não olham com bons olhos para cônjuges que cometem fraude, especialmente quando põem o parceiro em perigo. Alavanca? Eu não quero alavanca, ela sussurrou. Eu quero proteger o Noah. E você vai, Mason disse. Mas você não pode proteger ele se o Chase mantém todo o poder. Esses documentos mudam o equilíbrio. A respiração dela tremeu. Se o Chase descobrir que eu tenho esses papéis. Ele não vai, Mason disse rápido. Não até você estar pronta. Não até você ter proteção legal. Como se convocado pelo medo se instalando nos ossos dela, o celular pré-pago da Lena vibrou na mesa. Número desconhecido. Então o alerta de caixa postal. Lena apertou o play. A voz do Chase derramou pelo alto-falante. Afiada, frenética, fria. Lena, atende seu telefone. Eu sei que você tá em algum lugar da cidade. A gente precisa conversar antes disso piorar. O sangue dela congelou. Isso não era um marido ligando. Era um homem percebendo a única coisa que ele mais temia: perder o controle. A caixa postal terminou, deixando o apartamento num silêncio pesado e sufocante. Lena encarou o telefone como se ele pudesse tocar de novo a qualquer momento, como se Chase pudesse de repente explodir pela porta, mesmo sabendo que ele não tinha ideia de onde ela estava. Ainda assim, o medo se instalou fundo no peito dela. Mason a observou cuidadosamente. Não escuta essa mensagem sozinha, ele disse suavemente. Deixa eu ouvir a próxima com você. Outra vibração. Outra caixa postal. Ela não apertou play dessa vez. Em vez disso, sussurrou. Ele tá diferente. Diferente como? Mason perguntou. Assustado, ela disse. Mas não sobre a gente. Sobre ele. Como se ele tivesse com medo de algo escapar das mãos dele. Ela engoliu. E é quando ele fica mais perigoso. Mason pegou o telefone gentilmente dos dedos dela e colocou de lado. Lena, foca no que tá na sua frente. Você e o Noah estão seguros agora. É isso que importa. A palavra parecia frágil, mas era alguma coisa. Mason se levantou e caminhou até a mesinha de jantar, puxando o laptop e uma pasta de couro gasta. A gente precisa catalogar tudo o que você achou. Fotos, documentos, qualquer coisa que mostre o Chase falsificando sua assinatura. Lena hesitou. Isso não vai deixar ele mais bravo. Provavelmente, Mason disse honestamente. Mas a raiva dele não é mais o ponto. Sua proteção é. Ele abriu a pasta e mostrou para ela o logo em relevo de um escritório de advocacia que ela reconheceu de matérias de jornal. Um que lidava com casos domésticos de alto perfil, investigações de fraude e disputas de custódia. O coração dela pulou. Eu não posso pagar isso. Você não vai pagar nada, Mason disse. Meu amigo, meu melhor amigo, trabalha nesse escritório. Já liguei para ele. Ele vai pegar seu caso pro bono até a investigação ficar estável. Lena encarou ele,
atordoada. Por que ele faria isso? Ele nem me conhece. Ele não precisa te conhecer, Mason disse. Ele me conhece. E confia no meu julgamento. A emoção subiu na garganta dela tão rápido que ela teve que piscar para segurar. Mason, eu não sei como te agradecer. Você não precisa, ele disse simplesmente. Só me deixa ajudar. Eles passaram os próximos 30 minutos separando os documentos, cada assinatura falsificada, cada data que não batia, cada deslize que mostrava o pânico do Chase sangrando através da tentativa dele de controlar. Mason fotografou tudo, fazendo upload dos arquivos para um drive seguro. Então ele pausou. Tem mais uma coisa que a gente devia olhar. Ele acenou em direção à escritura da propriedade em Vermont largada na mesinha de centro. Aquela terra, Mason disse baixinho, pode mudar tudo. Como assim? Lena confessou. Eu ainda não entendo. Por que minha mãe deixaria algo assim para mim? Mason hesitou, então abriu o laptop e digitou rápido. Porque isso não é só um pedaço de terra, Lena. Fica bem ao lado de um local proposto para expansão de energia renovável. Se o negócio for para frente. Ele virou a tela em direção a ela. Pode valer muito mais do que você imagina. Quanto mais, ela sussurrou. O suficiente para te dar uma vida completamente nova. O suficiente para garantir que o Chase nunca mais tenha alavanca sobre você. Antes que ela pudesse absorver o peso dessas palavras, o telefone dela vibrou de novo. Dessa vez, uma mensagem de texto. Eu vou te encontrar. Isso não acabou. Chase. Mason leu o medo nos olhos dela. Lena, ele disse firmemente, ele tá perdendo o controle, não ganhando. E a gente vai ficar na frente dele. Eu prometo. Pela primeira vez, o medo não a engoliu inteira. Porque finalmente alguém ficou entre ela e a tempestade. No final da tarde, a cidade abaixo do apartamento tinha mudado pro brilho festivo usual. Luzes douradas em prédios de pedra, guirlandas em grades de ferro, e o eco distante de corais flutuando pelas ruas. Por dentro, porém, Lena não sentia nada daquele calor que Manhattan oferecia. Cada sombra parecia mais afiada. Cada som a fazia pular. Noah finalmente estava dormindo no quarto, embrulhado em cobertores macios e respirando constantemente. Lena checou ele 2 vezes, depois uma terceira, só para se certificar que estava seguro. Mason notou ela andando de um lado pro outro. Você tá esperando alguma coisa, ele disse gentilmente. Ela assentiu. Eu consigo sentir. O Chase não é do tipo que fica quieto. Ele vai vir atrás da gente. Ele não vai te encontrar, Mason disse. Ele não sabe esse endereço. Não sabe quem eu liguei. E definitivamente não sabe que você tem evidência que pode enterrar ele. Eu não quero enterrar ele, ela sussurrou. Só quero paz. Quero liberdade. A expressão do Mason amoleceu. E é exatamente por isso que ele não pode te ter de volta. Antes que ela pudesse responder, o telefone dela vibrou de novo. Uma nova mensagem. A respiração dela tremeu enquanto lia. Onde você tá levando meu filho? Você tá cometendo um erro. Volta pra casa agora. Ela mostrou pro Mason. Ele leu a mensagem, maxilar ficando tenso. Ele tá escalando. Lena afundou no sofá, segurando as mãos juntas para parar o tremor. E se ele ligar pra polícia e alegar que eu sequestrei o Noah? Ele não vai, Mason disse. Ele sabe que estaria expondo a própria negligência. E mesmo se tentar, você tem registros do hospital provando que você trouxe o Noah durante uma emergência. Lena fechou os olhos. Mason, ele não vai parar. Não, Mason concordou. Mas a gente vai controlar o próximo movimento, não ele. Ele se levantou e caminhou até a porta, checando as trancas de novo, mesmo tendo feito isso 2 vezes já. O instinto protetor dele não era só médico. Era pessoal. E isso assustou ela de um jeito diferente. Ela não queria depender de ninguém, mas não sabia como fazer isso sozinha. Mason voltou pro lado dela. Vou ligar pro Ethan, ele disse, referindo ao amigo advogado. Você vai ter assessoria jurídica antes da meia-noite. Ela assentiu, grata. Mas naquele momento, um som repentino ecoou do corredor lá fora. Uma batida pesada seguida de outra. Mais alta. Lena congelou. Mason trocou um olhar com ela. Fica aqui. Não, ela sussurrou, aterrorizada. Não abre. É ele. Ele se aproximou da porta mesmo assim, cuidadoso e silencioso, olhando pelo olho mágico. Os ombros dele ficaram rígidos. O que é? Lena sussurrou. Mason virou, voz baixa e controlada.
É o Chase. O coração dela bateu nas costelas. Outra batida trovejante sacudiu a porta. Lena. Chase gritou do corredor. Eu sei que você tá aí dentro. Abre essa porta ou eu vou abrir. Mason deu um passo entre Lena e a entrada, protetor e firme, bloqueando ela da vista. Você não vai abrir isso, ele disse firmemente. A maçaneta tremeu violentamente. Lena, esse é seu último aviso. Lágrimas encheram os olhos dela enquanto ela segurou a porta do quarto do Noah, apavorada que ele acordasse. Mason colocou uma mão reconfortante no braço dela. Ele não pode mais te ameaçar. Mas lá fora, Chase socava. Um homem desesperado para recuperar controle. Um homem prestes a perder muito mais do que imaginava. As batidas na porta ficaram mais fortes, cada golpe mandando vibrações pelas paredes do apartamento. Lena se encolheu a cada pancada, instintivamente dando um passo à frente da porta do quarto do Noah, mesmo ele dormindo atrás dela. Mason ficou imóvel perto da entrada, ombros quadrados, pronto para impedir Chase de forçar a entrada. Lena! Chase gritou de novo, a voz rachando sob o peso do pânico e da raiva. Abre essa porta agora. Mas antes que Mason pudesse falar, outro som preencheu o corredor lá fora. Uma voz de mulher. Afiada, zombeteira, impossivelmente familiar. Ora, a voz arrastou. Se não é o amoroso homem de família. Mason espiou pelo olho mágico de novo e ficou tenso. O que é? Lena sussurrou. Ele exalou devagar. É a Vera. O estômago da Lena afundou. Lá fora, Vera quintava de pé num casaco com acabamento em pele, braços cruzados, celular erguido como uma arma. O sorriso dela era venenoso, do tipo que só uma mulher desprezada consegue convocar. Chase sibilou para ela. Que diabos você tá fazendo aqui? Como você até achou? Ah, não se achar assim, Vera cortou. Eu rastreei seu celular. Você deixou no Uber. Gênio. E adivinha o que o motorista achou? Ela balançou o telefone zombeteiramente. Suas mensagens, seus e-mails, tudo. Chase avançou pro telefone, mas Vera deu um passo para trás. Ahá. Você não pega mais nada. Esse é o trabalho da sua esposa, né? Ou era? Devolve. Ele disparou. Não, ela disse simplesmente. Porque eu cansei de ser o acessório na sua vidinha dupla. Lena e Mason trocaram um olhar atordoado. O que ela quer? Lena sussurrou. Mason balançou a cabeça. Com gente assim, caos. Vera continuou, a voz ecoando pelo corredor. Sabe o que é engraçado, Chase? Você me prometeu um impulso nas relações públicas. Prometeu acesso às suas conexões. Mas no lugar disso... Ela riu afiado. No lugar disso, seu império inteiro tá prestes a desmoronar. E eu sou quem vai empurrar. Chase agarrou o braço dela. Para. Você não sabe com o que tá mexendo. Ah, eu sei, ela disse docemente. Eu tenho seus registros de empréstimo, as assinaturas falsificadas, os e-mails falsos. E já mandei cópias para alguns jornalistas que eu conheço. Lena pressionou a mão na boca. Ele falsificou o nome dela. E agora Vera estava expondo isso. O rosto do Chase ficou pálido. Sua psicopata. Cuidado, ela alertou, apontando o celular para ele. Você encosta um dedo em mim e essa gravação inteira vai ao vivo. Ele parou de repente. Dentro do apartamento, Mason murmurou. Isso é inesperado, mas incrivelmente útil. Então veio o golpe final. Vera levantou a voz, gritando pro andar inteiro ouvir. Seu marido usou a identidade da esposa para tirar empréstimos ilegais. Ele tá afogado em dívida. Ele tá traindo. E tá culpando todo mundo menos ele mesmo. Chase congelou, horror inundando o rosto. Vizinhos abriram portas. Celulares apareceram. Câmeras clicaram. E assim, do nada, o pesadelo particular que ele criou virou espetáculo público. Mason virou para Lena. Isso, ele disse baixinho, acabou de mudar tudo a seu favor. Lena não sentiu triunfo. Ainda não. Mas pela primeira vez, ela sentiu o equilíbrio do poder escorregar direto das mãos de Chase Marlowe. O corredor do lado de fora do apartamento tinha se transformado num campo de batalha, um que Chase nunca esperou lutar. Os vizinhos que normalmente evitavam contato visual agora estavam de pé com as câmeras dos celulares erguidas, capturando cada segundo como se assistissem um filme escandaloso de feriado se desenrolar. As palavras da Vera ecoaram pelo corredor como lâminas afiadas. Empréstimos ilegais, ela gritou de novo. Assinaturas falsificadas.
Ele usou a identidade da esposa porque não conseguia se qualificar sozinho. Chase girou em direção a ela, rosto vermelho de pânico. Cala a boca. Você não sabe o que tá falando. Ah, querido, ela ronronou. Eu sei exatamente o que tô falando. E todo mundo mais vai saber assim que isso entrar online. Ela apertou um botão na tela e uma prévia de um vídeo apareceu. Chase falando bêbado sobre usar o registro limpo da Lena e fazer o que for preciso para salvar minha empresa. Na frente dela, uma vizinha ofegou. Alguém sussurrou. Isso é real? Chase avançou para ela de novo. Mas dois homens de mais adiante no corredor deram um passo entre eles, braços cruzados. Régua, cara, um deles avisou. Ninguém vai encostar nela. Dentro do apartamento, Lena assistiu por trás da corrente da porta, coração acelerado. Ela não queria ver o Chase humilhado. Parte dela ainda tremia ao ver a raiva dele. Mas outra parte, uma parte mais profunda, mais quieta, sentiu algo diferente. Validação. Por anos, ela tinha questionado seus instintos, sua sanidade, seu valor. Chase tinha convencido ela de que estava exagerando, de que era ingrata, dramática. Mas agora a verdade estava gritando pelo corredor para o mundo inteiro ouvir. Mason ficou ao lado dela, voz baixa. Lena, essas gravações sozinhas podem influenciar uma audiência de custódia. Eu não quero vingança, ela sussurrou. Só quero que o Noah fique seguro. E é exatamente por isso que você merece ganhar, Mason disse. Lá fora no corredor, Chase percebeu que as câmeras não iam embora. A raiva dele rachou virando desespero. Lena, ele gritou, socando a porta com o punho. Você tá escutando? Isso é culpa sua. Se você não tivesse saído. Mason destrancou a corrente e abriu a porta só o suficiente para dar um passo pro vão. Ele não gritou. Não ameaçou. Simplesmente disse, você precisa ir embora. Chase zombou. Isso não te diz respeito. Mason não piscou. Diz quando tem uma criança envolvida. E quando uma mulher que você machucou finalmente tá pedindo ajuda. As palavras picaram mais que qualquer soco. Chase tentou empurrar para frente, mas Mason bloqueou ele facilmente. Não dá mais um passo. Por um momento, Chase pareceu pronto para bater. Os punhos dele tremeram, os olhos se estreitaram. Então Vera levantou o celular de novo, sorrindo. Vai lá, Chase. Bate nele. Me dá algo ainda melhor para postar. Ele congelou. Encurralado. Exposto. Impotente. Devagar, derrotado, ele recuou. Lena, ele resmungou. Você não pode fazer isso. Não pode levar meu filho. Lena deu um passo à frente, ficando atrás do Mason, mas perto o suficiente pro Chase ver ela claramente. Eu não tô levando nada, ela disse baixinho. Tô protegendo ele. Os vizinhos murmuraram em aprovação. E pela primeira vez, Chase percebeu que ninguém acreditava mais nele. 2 dias depois, as luzes de festas de fim de ano do lado de fora do Tribunal de Família de Manhattan brilhavam suavemente pelas janelas grandes, lançando reflexos quentes nos pisos polidos. Mas dentro da sala do tribunal, o ar parecia mais frio que o vento de dezembro. Audiências de custódia raramente eram gentis, especialmente quando um lado lutava com desespero e o outro lutava com medo. Lena sentou na mesa do requerente, mãos apertadas firmemente no colo. Ela usava um suéter azul marinho simples e o único par de sapatos sociais que ainda possuía. Noah estava sentado com uma defensora das crianças no corredor, brincando quieto com um caminhãozinho de brinquedo que Mason tinha comprado para ele. O estômago dela se revirava toda vez que pensava nele esperando lá fora, sem saber o quão decisivo esse dia podia ser para a vida dele. Mason sentou atrás dela, oferecendo força silenciosa só por estar presente. Na mesa oposta sentava Chase, maxilar travado, ombros tensos, olhos queimando com a necessidade de vencer. Ao lado dele, 2 advogados caros folheavam pastas grossas o suficiente para enterrar a verdade se necessário. A juíza, uma mulher severa com cabelo prateado, ajustou os óculos. Estamos aqui para determinar custódia temporária e avaliar preocupações imediatas de segurança. Senhora Marlowe, por favor, levante. Lena se levantou, joelhos tremendo. Você deixou a residência com sua criança na véspera de Natal. Explique por quê. A boca dela ficou seca, mas ela forçou as palavras para fora. Meritíssima, meu marido deixou a gente numa tempestade de neve. Meu filho estava com dificuldade para respirar. Eu não conseguia acessar meu celular porque ele me bloqueou. Não tinha como pedir ajuda. Eu tomei a decisão de sair pela segurança do meu filho. Chase zombou alto.
O advogado dele colocou uma mão de contenção no braço dele. A juíza virou o olhar para ele. Senhor Marlowe, você vai ter sua vez. Quando o questionamento mudou pro Chase, o advogado dele lançou uma performance. Meritíssima, meu cliente é um empresário respeitado. Ele estava participando de um encontro profissional naquela noite. A senhora Marlowe tem um histórico de instabilidade emocional. Isso é mentira, Lena sussurrou. Mas a juíza levantou a mão. Vamos ouvir todos os lados. O advogado continuou. Ela deixou a residência sem notificar ele, criando uma situação perigosa. Mason se inclinou para frente, sussurrando. Ele tá tentando te enquadrar como irresponsável. Fica calma. Então a juíza disse. Doutora Elise, vejo seu nome listado como testemunha. Por favor, aproxime-se. A respiração da Lena travou enquanto Mason caminhava até o banco das testemunhas. Ele fez o juramento, então encontrou os olhos da juíza com profissionalismo firme. Doutora Elise, a juíza disse, explique seu envolvimento. Sou o médico que tratou o Noah na véspera de Natal, ele disse. Ele chegou com sintomas de hipotermia e dificuldade respiratória. A senhora Marlowe agiu rápida e apropriadamente. Se ela tivesse demorado, a condição dele poderia ter piorado. O murmúrio ondulou pelo tribunal. Chase pareceu abalado. Mason continuou. Testemunhei evidências indicando controle financeiro significativo e manipulação emocional pelo Sr. Marlowe. Chase levantou de um pulo. Isso não é verdade. Ela tá mentindo. Ele tá mentindo. Eu. A juíza bateu o martelo. Sente-se, Sr. Marlowe. O silêncio caiu. Então a juíza falou as palavras que bateram como trovão. Custódia completa temporária é concedida à Sra. Marlowe. O Sr. Marlowe terá visitação supervisionada apenas, enquanto se aguarda a investigação. A respiração da Lena tremeu, alívio inundando ela tão rápido que lágrimas desceram pelas bochechas. Pela primeira vez, a verdade não era só falada. Ela importava. Enquanto Lena segurava Noah perto do lado de fora do tribunal, tentando estabilizar a respiração depois da decisão da juíza, Chase Marlowe estava vivendo uma realidade muito diferente. Ele saiu pisando duro pelas portas do tribunal, os advogados dele correndo atrás, gritando jargão jurídico que ele não ouvia mais. O corredor zumbiu com choque murmurado. Escreventes do tribunal sussurrando, advogados olhando de lado, espectadores trocando olhares sabidos. Chase ignorou todos. Ela não pode fazer isso, ele sibilou. Uma decisão temporária não significa nada. Eu vou reverter. Mas mesmo enquanto as palavras saíam da boca dele, a voz rachou. O advogado-chefe limpou a garganta. Sr. Marlowe, tem mais que precisamos discutir. Chase girou, olhos brilhando. O que agora? O advogado baixou a voz. Os documentos de empréstimo falsificados. O banco sinalizou eles. Recebemos notificação hoje de manhã. Provavelmente vai ter uma investigação. Que investigação? Chase disparou. É minha esposa, minha casa. Não é crime usar. É crime, o advogado interrompeu afiado, olhando ao redor antes de baixar a voz. Fraude de identidade, abuso financeiro. E dado o contexto doméstico, vai ficar muito, muito ruim. Chase tropeçou um passo para trás. Então o celular dele vibrou. Ele arrancou do bolso, esperando uma mensagem da equipe de RP. Em vez disso, notícia de última hora. Empresário de Manhattan sob escrutínio por suposta fraude de identidade. Uma foto embaçada dele e da Vera no Plaza estampada embaixo da manchete. Ele rolou para um novo vídeo viral postado pela Vera. Bastou 10 segundos para destruir a imagem dele. Eu tive que usar o nome da Lena. É mais limpo. Meu crédito tá arruinado. Ela nunca vai saber. Chase sentiu o sangue drenar do rosto. Não, não, não. Ela não faria. Mas fez. Vera quem tinha acendido o fósforo, e o mundo estava assistindo o fogo queimar. O advogado dele engoliu seco. A gente precisa se adiantar na narrativa. Você devia soltar uma declaração. Eu não vou soltar nada. Chase berrou. Liga pra Vera. Agora. Tentamos, o advogado disse. Ela não tá respondendo. O agente dela emitiu uma declaração dizendo que ela tá cooperando totalmente com os investigadores. Chase quase derrubou o celular. O mundo dele, moldado tão cuidadosamente e mantido através de controle e intimidação, estava rachando como gelo fino embaixo dele. Ele virou e avistou a Lena pelas portas do tribunal. Ela estava na calçada com Noah nos braços, Mason ao lado dela. Ela parecia cansada, abalada,
mas firme, mais forte do que ele jamais permitiu que ela fosse. Chase empurrou em direção a ela, ignorando os avisos do advogado. Lena, ele chamou. A gente precisa conversar. Lena ficou tensa. Mason deu um passo entre eles, voz calma mas firme. Você já causou dano suficiente hoje. Chase ignorou ele. Lena, diz pra eles que não é verdade. Diz que você não vai processar. Você me deve isso. Ela encarou ele, atordoada pela audácia. Te dever, ela repetiu suavemente. A voz dela não tremeu. Não mais. Eu devo ao Noah a segurança. Devo a mim mesma a paz. Mas eu não te devo nada. Mason gentilmente guiou ela e Noah em direção ao carro esperando. Chase estendeu a mão, mas ninguém deixou ele chegar perto. Nem a lei. Nem o tribunal. Nem a verdade que finalmente tinha vindo à luz. E quando o carro foi embora, ele percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Ele não estava perdendo o controle. Ele já tinha perdido. Agora deixa eu te contar o que rolou depois. O tribunal se reuniu de novo 2 dias mais tarde para a audiência financeira. Uma sessão emergencial chamada depois do banco formalmente reportar irregularidades nos documentos de empréstimo vinculados ao nome da Lena. A neve caía constantemente do lado de fora das janelas altas do tribunal, abafando a cidade como se a própria Manhattan tivesse prendendo a respiração. Lena sentou na mesa do requerente mais uma vez, mãos dobradas firmemente no colo. Mason sentou atrás dela para apoio, e o advogado dela, Ethan Ross, afiado, composto e devastadoramente calmo, arrumou pastas cuidadosamente rotuladas diante da juíza. Do outro lado da sala, Chase parecia uma sombra do homem que ele fingia ser. O terno dele estava amarrotado, a gravata torta, os olhos vermelhos de noites passadas apagando incêndios que ele mesmo tinha começado muito antes da véspera de Natal. Os advogados dele sussurravam freneticamente para ele, mas nada conseguia mascarar o pavor gravado no rosto dele. A juíza levantou o primeiro documento da pilha. Senhor Marlowe, ela começou. Revisamos o contrato assinado usando a identidade da sua esposa. A senhora Marlowe afirma que não autorizou essas transações. Chase se levantou, desesperado e suando. Meritíssima, ela tá confusa. Essas foram decisões domésticas. Ela assinou. Ethan se levantou. Permissão para apresentar prova A. A juíza assentiu. Uma tela acendeu na frente do tribunal. Um vídeo. A gravação da Vera. A voz do Chase. Eu tive que usar o registro limpo da Lena. Meu crédito tá arruinado. Ela nunca vai saber. Um ofego ondulou pelo tribunal. O advogado do Chase fechou os olhos como se tivesse acabado de assistir a carreira inteira dele subir em chamas. Chase avançou para frente. Isso foi tirado de contexto. Aquela mulher é instável. A juíza levantou a mão bruscamente. Sente-se, Sr. Marlowe. Ele congelou. Ethan deu um passo à frente. Mais evidências mostram que o Sr. Marlowe mudou as senhas da Sra. Marlowe, restringiu o acesso financeiro dela e bloqueou ela do próprio celular. Isso demonstra isolamento intencional e abuso financeiro. Lena encarou a mesa. Ouvir o sofrimento dela descrito em termos legais parecia surreal, como a história de outra pessoa. Mas cada palavra era verdade. A juíza virou para Lena. Senhora Marlowe, você consentiu com algum desses empréstimos? Não, meritíssima, ela disse baixinho. Eu nem sabia que existiam. A juíza fez várias anotações. Então veio o golpe final. Dada a atividade fraudulenta, a manipulação demonstrada e o risco imediato apresentado à Sra. Marlowe e sua criança, este tribunal considera o Sr. Marlowe exclusivamente responsável pelas dívidas pendentes. Além disso, a respiração do Chase travou. Uma investigação oficial de fraude vai prosseguir. Até sua conclusão, as contas do Sr. Marlowe serão congeladas. Ele desabou de volta na cadeira. Contas congeladas. Dívida só no nome dele. Investigação criminal pendente. Visitação supervisionada. A vida dele, a imagem dele, o controle dele, despedaçado em segundos. Mas a juíza não tinha terminado. Adicionalmente, a Sra. Marlowe recebe uso exclusivo temporário da residência conjugal. Chase deu um salto para cima. O quê? Você não pode. Ela saiu. Ela saiu sob coação, a juíza corrigiu. E este tribunal não vai devolvê-la a circunstâncias inseguras. Lena engoliu seco, lágrimas ardendo nos olhos. Ela nunca imaginou que ouviria essas palavras faladas por ela. A juíza levantou a página final. A prioridade deste tribunal é a segurança e estabilidade da criança e do cônjuge vitimizado. Sr. Marlowe, você violou ambos.
Um único golpe limpo do martelo encerrou a audiência. E encerrou o reinado de Chase Marlowe. A primeira noite de volta no apartamento conjugal pareceu estranha. Como andar no museu de uma vida a qual ela não pertencia mais. A juíza tinha concedido acesso completo a ela, mas isso não apagava as memórias incrustadas nas paredes. As discussões sussurradas atrás de portas fechadas. A tensão constante. As noites que ela chorou em silêncio enquanto Chase dormia ao lado dela. Mas dessa vez, ela não voltou sozinha. Noah entrou no quarto antigo dele, segurando o cobertorzinho e olhando ao redor com olhos arregalados. Lena se ajoelhou ao lado dele. Tá tudo bem se a gente ficar aqui por um tempinho? Ela perguntou suavemente. Ele assentiu sonolento. Desde que você fique aqui, mamãe. O coração dela apertou. Calorosamente dessa vez. Mason carregou uma caixa de mantimentos, colocando gentilmente no balcão. Abasteci com o básico, ele disse. E algumas coisas que o Noah gosta. Você não precisava, Lena disse com um sorriso pequeno. Eu sei que você não está acostumada com pessoas ajudando sem uma agenda, ele disse. Mas me deixa ser a exceção. As palavras atingiram mais fundo do que ele sabia. Por anos, a ajuda tinha sido condicional. Performa, obedece, agrada. Agora a ajuda vinha sem cordas, e ela quase não sabia como aceitar. Quando Noah adormeceu, Lena e Mason sentaram na sala. A luminária fraca lançava sombras quentes, suavizando as bordas afiadas do espaço. Preciso te contar uma coisa, Lena disse baixinho, dedos traçando a borda da caneca de chá. Sobre a propriedade em Vermont. Mason se inclinou para frente. Tô ouvindo. Eu não entendo por que minha mãe deixou isso para mim. Ou o que eu devo fazer com isso. Eu mal sabia como gerenciar uma conta bancária conjunta com o Chase, muito menos uma terra. Você não precisa saber tudo agora, Mason disse gentilmente. Mas conversei com um colega hoje. Aquela área faz parte da expansão de energia renovável proposta. Se o negócio finalizar, o valor da terra vai disparar. Lena piscou. Disparar? Quanto estamos falando? Mason hesitou antes de responder. Potencialmente centenas de milhares. A respiração dela travou. Isso não pode ser real. Mason assegurou. Você tem algo que o Chase nunca esperou. Um futuro que ele não pode controlar. Ela olhou ao redor do apartamento. Os móveis caros que Chase insistiu. A decoração curada para impressionar visitantes. A perfeição estéril. Nada disso parecia dela. Mas a terra em Vermont parecia uma porta esperando para ser aberta. De repente, lágrimas encheram os olhos dela. Não de dor dessa vez, mas de algo mais gentil, esperança. Possibilidade. Um futuro se formando silenciosamente no horizonte. Mason estendeu a mão pelo sofá e tocou a mão dela levemente. Você tem permissão para recomeçar, Lena. Ela engoliu. Eu não sei por onde começar. Que tal com o jantar? Ele disse suavemente. Um passo de cada vez. Ela riu. Pequeno, surpreso, genuíno. E pela primeira vez em anos, Lena percebeu que não estava reconstruindo uma vida a partir de ruínas. Estava construindo uma vida que finalmente pertencia a ela. A semana seguinte passou num ritmo que Lena nunca tinha conhecido antes. Manhãs tranquilas com a risada do Noah ecoando pelo corredor. Cafés da manhã simples que ela cozinhava sem medo de ser criticada. E tardes onde o apartamento parecia mais leve, como se a ausência da raiva do Chase tivesse aberto as janelas para deixar o calor entrar. Mas na quinta-feira de manhã, tudo mudou. Uma batida pesada ecoou pelo apartamento. Lena congelou, o coração pulando direto para a garganta. Por uma fração de segundo, ela temeu que Chase tivesse voltado, desafiando a ordem judicial. Ela puxou Noah para perto, prendendo a respiração. Mas quando abriu uma fresta na porta, não era Chase. 2 investigadores federais estavam no corredor, crachás visíveis. Senhora Marlowe, o agente mais alto perguntou. Lena assentiu cuidadosamente. Estamos aqui em relação à atividade de empréstimo fraudulento conectada ao seu nome. Gostaríamos de fazer algumas perguntas. O pulso dela acelerou, mas ela se endireitou. Claro. Por favor, entrem. Mason chegou minutos depois. Ela mandou mensagem para ele discretamente, e ele se posicionou ao lado dela como um escudo. Os investigadores foram profissionais, respeitosos, minuciosos. Perguntaram sobre o casamento dela, o acesso financeiro, a assinatura falsificada e os comportamentos controladores. Em certo ponto, a voz da Lena tremeu. Eu não sabia que ele estava fazendo nada disso. Eu só queria manter minha família unida.
Um dos investigadores assentiu simpaticamente. É assim que essas situações geralmente começam. Você foi isolada. Mas as evidências são claras, e você vai ser protegida durante todo esse processo. Quando eles saíram, Lena ficou parada no apartamento silencioso, encostada na parede enquanto o alívio lavava sobre ela. Mason tocou o ombro dela gentilmente. Você lidou com isso perfeitamente, ele disse. Mas parece tão estranho, ela sussurrou. Por anos, Chase me fez acreditar que ninguém jamais ficaria do meu lado. Agora, estranhos estão lutando por mim. Porque a verdade finalmente está visível, Mason disse suavemente. E porque você merece coisa melhor. Mais tarde naquela noite, enquanto neve flutuava pelas janelas, Lena colocou Noah para dormir. Ele sorriu sonolento. A gente tá seguro agora, mamãe. Ela afastou o cabelo dele. A gente tá chegando lá. Quando ela voltou para a sala, Mason estava esperando com um envelope pequeno na mão. O que é isso? Lena perguntou. Uma carta, ele disse. Do escritório de zoneamento de Vermont. Eu ajudei a agilizar uma solicitação de registros. O estômago dela revirou. O que diz? Ele entregou para ela gentilmente. Lena desdobrou o papel, escaneando cada linha. A respiração dela travou. Mason, eles querem se reunir comigo. O projeto de energia. Eles querem negociar uma oferta pela terra. Exatamente, Mason disse. Eles estão interessados. Muito interessados. Lágrimas encheram os olhos dela. Não de medo, mas de algo com que ela não estava acostumada a sentir, oportunidade. Uma chance real de um futuro não moldado pela sobrevivência, mas pela escolha. Ela afundou no sofá, avassalada. Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo. Mason sentou ao lado dela. Lena, olha para mim. Ela levantou os olhos. Você sobreviveu a algo que foi feito para te quebrar. E agora a vida está devolvendo algo. Pela primeira vez, ela se permitiu acreditar. O passado não estava mais segurando ela. E o futuro, silenciosa, firmemente, estava estendendo a mão. As montanhas de Vermont brilhavam em rosa suave sob o sol de inverno nascendo, uma beleza tranquila que Lena nunca tinha experimentado antes. Ela saiu da pequena SUV, segurando a mão do Noah, a respiração deles formando nuvens gentis no ar frio da manhã. Pela primeira vez no que parecia anos, ela inalou sem sentir o peito apertar. Essa é nossa terra, ela sussurrou, mal acreditando. Noah olhou para ela com olhos arregalados. É grande, mamãe. É, ela disse suavemente. Grande o suficiente para novos começos. A reunião com os representantes da energia renovável aconteceu num escritório de madeira modesto com vista para acres de neve intocada. Os homens do outro lado da mesa não eram frios ou intimidadores. Eram respeitosos, pacientes e surpreendentemente esperançosos. Senhora Marlowe, um deles explicou, sua terra fica diretamente no local de expansão para o nosso projeto de energia eólica. É um componente crítico. Estamos preparados para negociar uma compra substancial. Lena trocou um olhar com Mason. Solidário, calmo, silenciosamente orgulhoso. O que substancial significa? Ela perguntou, voz firme, embora as mãos tremessem levemente. O representante deslizou um papel pela mesa. O número nele fez a respiração da Lena parar. Não era só o suficiente para viver. Era o suficiente para reconstruir. O suficiente para garantir o futuro do Noah. O suficiente para finalmente ser livre. Ela piscou através das lágrimas. Preciso de um momento, ela disse. Lá fora, ela se apoiou no corrimão com vista para o vale coberto de neve, avassalada não pelo medo, mas pela possibilidade. Mason se juntou a ela silenciosamente. Isso muda tudo, ele disse. Ela assentiu. Eu nunca imaginei que a vida podia parecer assim. Você conquistou, ele respondeu gentilmente. Cada passo que você tomou para se proteger e proteger seu filho te trouxe aqui. Quando eles voltaram para dentro, Lena assinou o acordo preliminar. Parecia fechar a porta numa vida para a qual ela nunca desejou retornar. De volta em Manhattan, o próximo golpe caiu para Chase. Publicamente. E decisivamente. A empresa dele emitiu uma declaração, se distanciando. Investidores se retiraram. Acusações foram oficialmente registradas. O mundo que ele uma vez construiu através de manipulação e poder emprestado finalmente desmoronou sob o peso da verdade. Mas Lena não celebrou a queda dele. Ela celebrou a liberdade dela. Naquela noite, no brilho quente do aluguel de cabana em Vermont, ela colocou Noah para dormir com cobertores macios e cantou para ele uma canção de ninar que não cantava há anos. Quando ela saiu,
Flocos de neve flutuavam preguiçosamente, pousando no cabelo e cílios dela. Mason a seguiu para fora, mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Você já pensou no que vem depois? Ele perguntou suavemente. Lena virou para ele. Realmente olhou para ele. O homem que ficou do lado dela quando ela estava no ponto mais baixo. O homem que acreditou nela antes dela acreditar em si mesma. Eu penso agora, ela sussurrou. Ele deu um passo lento para mais perto. Não impondo, não exigindo. Apenas presente, oferecendo calor no frio. Você não precisa se apressar em nada, Mason murmurou. Mas se algum dia você quisesse. Ela colocou uma mão no peito dele, parando as palavras gentilmente. Eu sei, ela disse. E algum dia eu posso querer. A neve caía suavemente ao redor deles. Silenciosa. Perdoadora. Pela primeira vez, Lena Marlowe sentiu o peso do passado escorregar para longe, substituído por uma paz que ela finalmente acreditava merecer. Então, meus amigos, a história chegou ao fim. E se você ainda está aqui comigo nesse momento, então algo na jornada da Lena deve ter tocado seu coração de um jeito honesto e verdadeiro. Talvez você reconheceu aquela sensação de estar preso. Talvez você já se perguntou se merecia algo melhor. Talvez você entendeu o medo de dar o primeiro passo. Porque na vida real, a gente todos enfrenta momentos quando precisa se afastar do que nos machuca, mesmo quando nossas pernas estão tremendo. Tem um filósofo antigo, Marco Aurélio, que escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você vai encontrar força. E foi isso que a Lena encontrou. Não de uma vez. Não dramaticamente. Mas em pequenas decisões trêmulas que lentamente abriram a porta para uma vida nova. E talvez essa seja a lição para todos nós. A cura não vem num único momento. Vem em passinhos pequenos. Verdades pequenas. Pequenos atos de escolher a gente mesmo de novo. Olha, se essa história ficou com você, se te fez sentir visto ou menos sozinho, então fica com a nossa comunidade aqui. Deixa aquele like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreve para que essas histórias continuem encontrando as pessoas que mais precisam delas. E lembra sempre de uma coisa. Você também merece uma vida que não dói. Uma vida onde você não precisa andar na ponta dos pés. Uma vida onde sua voz importa. Porque no final das contas, a coisa mais corajosa que você pode fazer é escolher você mesmo. Mesmo quando tá com medo. Mesmo quando parece impossível. A Lena fez isso. E olha onde ela chegou. Você também pode. A gente se vê na próxima história. Fica bem, tá? E nunca esquece, você é mais forte do que imagina. Um abraço apertado daqui. Até logo.